Fala pessoal, terceiro ano, aqui é o professor Charles de Química e eu venho aqui hoje para te trazer umas dicas do simulado do segundo trimestre. Tá? O que é importante a gente saber? Propriedades físicas dos compostos orgânicos, o Enem gosta muito de cobrar esse conteúdo e a gente comentou bastante em aula os três tipos de propriedades mais importantes: ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Isso aqui está ligado diretamente com as interações entre as moléculas. Quais são os tipos de interações intermoleculares que a gente conhece? Dipolo induzido, dipolo permanente ou dipolo-dipolo e ligação ou ponte de hidrogênio. É interessante a gente diferenciar isso porque o dipolo induzido é uma interação intermolecular bastante fraca e ela vai ocorrer com moléculas apolares. Quando eu tenho dipolo permanente e ligações ou pontes de hidrogênio, vão ocorrer essas interações com moléculas polares, que possuem polos. Então aqui eu vou ter elementos eletronegativos dentro de uma cadeia carbônica que vai fazer com que o dipolo se desloque mais e ocorra a formação de polos positivos e polos negativos. A diferença está em que a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio é uma interação do tipo dipolo-dipolo muito mais intensa, porque ela vai ocorrer com os três elementos mais eletronegativos, quais são? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses três elementos mais eletronegativos eles vão estar ligados diretamente ao hidrogênio, então é aquele famoso H-FON. Quando eu encontrar hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos, eu tenho uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Essas interações intermoleculares vão estar ligadas diretamente às propriedades físicas. Quanto mais intensa for essa interação intermolecular, mais difícil vai ser eu afastar essas moléculas, eu romper as interações que existem entre elas. Então, o ponto de fusão vai ser maior quanto mais intensa for essa interação, o ponto de ebulição também. Quando eu falo na questão de solubilidade, eu falo a questão do semelhante dissolve semelhante. Também envolve questões de polaridade, porque uma molécula polar vai ser dissolvida ou solubilizada por uma molécula também polar. E uma molécula apolar é dissolvida ou solubilizada por uma molécula apolar. Certo? Quando eu trago questões de isomeria para vocês, primeiro de tudo, para dois compostos serem isômeros, eles devem possuir a mesma fórmula molecular. Quando eles possuem a mesma fórmula molecular e nomes diferentes, são compostos diferentes, eu posso classificar esses compostos isômeros. Eu tenho a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana é aquela que vai diferenciar a própria molécula. A gente vai ver diferenças na molécula na questão de pertencerem a funções diferentes, terem posições, mesma função, mas posição do grupo funcional ou de uma insaturação em lugares diferentes. Tautômeros, isomeria de cadeia, cadeia aberta, cadeia fechada, e a metameria ou compensação. Tá? Quando eu falo na isomeria espacial, eu tenho a divisão entre a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Quais são os critérios para que ocorra a isomeria geométrica em dois compostos? Ter uma ligação dupla. E, observando uma ligação dupla numa cadeia insaturada, eu vou ter que observar os ligantes dos carbonos da ligação dupla. Esse ligante aqui, o R1, tem que ser obrigatoriamente diferente de R2, o R3 tem que ser obrigatoriamente diferente de R4, para que ocorra a isomeria cis-trans. Cis quando elas estão no mesmo lado do plano, trans quando elas estão transversalmente, de forma transversal no plano. Tá? Para que ocorra a isomeria ótica, então a diferença entre compostos que possuem isomeria ótica está no desvio da luz polarizada. Para que ocorra esse desvio da luz polarizada, uma molécula deve possuir um carbono com os 4 ligantes diferentes. Então, R1 diferente de R2, diferente de R3 e diferente de R4. Esse é o critério básico para que ocorra a isomeria ótica. Então, no momento em que eu possuo um carbono com os 4 ligantes diferentes, eu vou ter isômeros que vão desviar a luz para a esquerda e para a direita. Então, eu vou ter os levógenos e os destrógenos. Falando um pouquinho agora de reações orgânicas e os três tipos que a gente já vem trabalhando em aula: reações de substituição, reações de adição e reações de eliminação. Muita atenção na hora de escrever, estudar e resolver uma questão de reação de substituição. Por quê? Eu vou ter cadeias saturadas, em que eu vou substituir um hidrogênio. Ou ainda, lá nos casos de alquilação e acilação, eu vou ter diretamente no composto aromático, no benzeno. Quando eu tenho uma halogenação, eu vou reagir um hidrocarboneto saturado com um halogênio na forma de substância simples. Então, eu vou ter o F2, o Cl2, o I2, enfim.
Quando eu tenho a nitração, eu vou reagir com o ácido nítrico. Importante, eu vou formar um nitrocomposto ao final da minha reação, ou seja, do HNO3, que é o ácido nítrico, eu vou substituir o NO2, né, na cadeia carbônica. Mesmo caso acontece na sulfonação, que eu vou reagir com o ácido sulfúrico. Eu vou substituir não pelo ácido sulfúrico todo, mas eu tenho que entender que um dos subprodutos da minha reação, além do composto orgânico formado, neste caso da sulfonação, é um ácido sulfônico, é água. Tanto na nitração quanto na sulfonação, um dos subprodutos, o produto menos importante, é água. Tá? Aqui eu tenho a alquilação, quando eu tenho a reação com um aleto de alquila, ou seja, eu vou substituir a cadeia carbônica lá no benzeno e vou retirar o hidrogênio do benzeno para formar um ácido. E na acilação eu vou ter um composto que vai formar uma acetona. Então eu vou ter geralmente fenil-etilcetona, fenil-metilcetona, enfim, dependendo da cadeia carbônica. Eu vou formar sempre uma cetona aqui. Quando eu tenho uma reação de adição, agora eu tenho que ver que na reação de adição é a quebra de uma ligação pi, ou seja, eu vou ter que ter compostos insaturados. No momento em que eu quebro a ligação pi, eu formo um composto saturado. Então eu vou adicionar, como o próprio nome já diz, adicionar halogênios, adicionar ácidos, adicionar água da forma de hidratação, né? E eu tenho que seguir, não posso esquecer da regra de Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai ter que entrar sempre no carbono mais hidrogenado da molécula, tá? Ao contrário da adição, eu tenho a eliminação. O que é a eliminação? Como o próprio nome já diz, eu vou eliminar, eu vou retirar algo da molécula. Então, se na adição eu adicionava, quebrava uma dupla e formava só ligações simples, na eliminação eu vou retirar alguma coisa da molécula e vou formar uma insaturação. Então, é exatamente ao contrário. Então, eu vou formar uma ligação pi. E para isso a gente tem que lembrar da regra de Zaitsev, que no momento em que eu retirar um halogênio, retirar um grupamento hidroxila da minha molécula, eu vou ter que olhar para o carbono vizinho ao carbono que possua esse substituinte e ver se esse carbono é menos hidrogenado e vou retirar também o hidrogênio do carbono menos hidrogenado sempre. Então, muita atenção na diferença entre adição e eliminação e como identificar uma reação de adição e de eliminação. Certo? Era isso, pessoal. Uma boa prova para vocês. Um abraço.